Olá, olá, está começando mais um episódio de Isso Não É um Rádio. Eu sou Gabriel Amorim, estudante de comunicação aqui da UXAL, e esse é o nosso bloco de entretenimento, né? Nosso quadro de entretenimento. Aqui a gente vai estar falando sobre arte, sobre cultura no modo geral, tudo o que acontece aqui na nossa cidade e no nosso país. Vamos começar falando de música, né? Salvador, que é a cidade, foi eleita a capital da música no Brasil, e diz que o baiano não nasce, né? Ele estreia, e ele nasce cantando, então a música está fortemente ligada à nossa cultura, à nossa cidade. Bom, a nossa cidade que inspira a música, né? A gente tem o Olodum aqui balançando o Pelô. Gente, é tão incrível, se você nunca foi, você tem que ir todo dia, de tarde, assim, umas 4, 5 horas, o Pelourinho, lá no Pelourinho, no Carmo também, o Olodum tá fazendo um ensaio aberto. E você vê assim aquele barulho, às vezes só tem duas pessoas, e você achando que tem assim, sabe, um monte de gente, mas não, só são duas pessoas batendo o tambor e fazendo a mágica acontecer. Também tem aquelas pessoas que se aproveitam, né, para poder vender a sua arte, seu trabalho. Quem nunca foi abordado por aqueles caras das pinturas, né, que inicialmente era R$ 5, depois tá te cobrando R$ 100, a R$ 200, assim, valores exorbitantes. E uma denúncia aqui agora, né, pra nossa cidade e tal. As baianas de acarajé que cobram pra tirar foto. É errado cobrar pra tirar foto? Não é errado pra cobrar pra tirar foto, porque é o trabalho delas, né? Mas até que ponto, né? Até essas abordagens de forma muito agressivas, isso acaba espantando as pessoas, sabe? As pessoas não se sentem tão confortáveis com isso. Mas vamos voltar a falar de música, porque eu me perdi aqui nesse fio. Mas no mês passado teve o show da Marisa Monte junto com a orquestra, né, fônica, aqui em Salvador, na Arena Fonte Nova, né? É uma turnê que ela tá fazendo em vários estados do Brasil e em Salvador, que deu o que falar, né? Eu estive lá e eu posso trazer um pouco mais de perto essa experiência, né, gente? Para começar, os ingressos com um preço muito alto. A galera tava comentando nas redes sociais que eram um preço muito alto para quem era, sabe? Para Marisa, que tava a preço de diva pop internacional. Mas convenhamos que a Marisa, ela é uma diva pop nacional. Eu acho que a gente tem muito essa síndrome do vira-lata, né? De achar que tudo que vem lá de fora é melhor e o daqui de dentro não valorizar tanto. E tudo bem que o ingresso foi muito caro, mas a mulher tava com mais de 50 músicos em cima de um palco, gente, sabe? Em tempos de IA, isso é pra ser valorizado. A mulher trouxe uma harpa, gente. Tava uma harpa lá e a mulher tocava assim, sabe? E toda uma coisa performática. Eu nunca achei ido em um show da Marisa Monte, mas eu achei isso muito legal, sabe? Eu não sabia que ela tinha. Porque a Marisa passa uma introspecção, né? Aquela ideia, assim, uma certa distância da gente, sabe? Aquela coisa mais intocável, aquela coisa mais assim. E acompanhar ela de perto mudou essa minha percepção dela, sabe? Ela tem todos os trejeitos, assim. Ela chega no palco incorporando uma espanhola, com flores no cabelo, um violão, assim, tocando vilarejo, gente. Aí a colega mandou mensagem: gente, eu quero saber onde fica esse vilarejo que eu quero ir pra lá. Eu falei: pois bem, querida, é no cemitério. Porque vocês não sabem, mas nas trends TikTok, o vilarejo, gente, é o cemitério. É lá onde o mundo tem paz, tem razão. Todo mundo cabe lá no cemitério também, sabe? Em cima das casas são aqueles negócios do cemitério que fica o nome das pessoas, as lápides. Então é ali que tá escrito. Então, se você quer um vilarejo de paz, infelizmente, enquanto a gente estiver vivo, só depois que morre, né? É lá o vilarejo, perfeito. Ai, que papo triste, papo depressivo. Não é papo depressivo, não. Tô trazendo cultura pra vocês, entretenimento, né? Voltando pra falar sobre o show da Marisa. Os ingressos estavam custando o primeiro lote, meia entrada, R$ 300. E aquelas plataformas que a gente conhece, né, com taxas exorbitantes. Eu sei que eu paguei R$ 90 de taxa, gente. Vocês acreditam nisso? Segundo lote, a pista premium custando R$ 800, assim, um valor bem alto, mas que vale a pena. O show, os portões abriram bem cedo, né, na Fonte Nova. Aí vocês já sabem, né, que aqui em Salvador a gente carece de um espaço para shows, né? Ou é a concha acústica ou é a Fonte Nova. A questão da Fonte Nova é que o som é péssimo, a estrutura da Fonte Nova é péssima para shows assim, né, de grande porte, e a concha acústica é muito pequenininha, né? E tem aquela grande confusão na concha acústica, a galera que quer sentar, a galera que quer ficar em pé. Aí começa aquela gritaria, aquela baderna, né? E aí eu acho que você tem que parar o show. Tipo assim, para a gravação. E aí vem, tipo assim, né, gente? Ou vocês sentam ou vocês levantam. Vocês sentam e vocês levantam. E acaba que fica todo mundo em pé, né? Porque um espaço tão pequeno. E eles sempre falam que vende 5 mil ingressos, mas na minha cabeça eles sempre vendem mais. Porque não é possível que. Parece que tem 10 pessoas, a sensação de que tem 20 pessoas, sabe? E se você tem aquele problema de que não consegue ficar junto de muitas pessoas, de espaços muito apertados, não recomendo a concha acústica em um show de um artista assim com uma grande visibilidade, né? A própria Marisa, ela sempre faz show na concha acústica. No ano passado também ela se apresentou junto com a orquestra da Bahia aqui, né?
a Orquestra Negra, na verdade, e foi um show muito lindo. E dessa vez na Fonte Nova, do mesmo jeito. Logo no início, ela enfrentou alguns problemas com o som. O som tava muito baixinho, sabe? Ela entrou cantando Vilarejo e o som tava bem baixo. Só que a gente tá na Bahia, né, gente? Se fosse em outro estado, as pessoas iam ficar tipo assim, Marisa e tal. E ela tava cantando o som baixo, as pessoas começaram a gritar: aumenta o som, aumenta o som. E aí os músicos que estavam lá, ficou todo mundo, sabe, tocando e olhando assim pra cara dela. E ela, tipo assim, sem saber como reagir, né? E aí ela parou assim, terminou o Vilarejo. E o povo: aumenta o som, aumenta o som, aumenta o som. E ela, tipo assim, sabe? Você conseguiu ver o medo na cara dela, assim, sabe? Ela, tipo assim, a insegurança. Eu fiquei com pena dela, sabe, gente? E aí ela pegou e parou, assim, pegou no microfone, abaixou a cabeça, assim, tocou, assim, eu acho que dando um gesto pro pessoal aumentar, sabe? E não aumentou. Continuou ruim o som e continuou cantando umas músicas assim bem baixo. Aí chegou um momento, gente, que o som tava tão baixo assim, talvez pra gente que tava assim na pista premium tivesse ruim. Talvez as pessoas que estavam nas arquibancadas o som tivesse maior, né? Por questão mesmo, né, dessas questões físicas que eu não vou saber explicar aqui agora. Mas aí eu sei que depois de mais três, quatro músicas, o som muito baixo e as pessoas começaram a gritar mesmo. Eu consegui sentir a coitada ali, sabe? Sabe quando fala dos cristãos na arena, sabe, enfrentando os leões e os romanos, mata o crente, mata o crente. Eu tive essa impressão, sabe? O pessoal aumenta o som, aumenta o som, aumenta o som. E a Marisa lá, né, coitada? Aí foi um momento assim épico quando aumentou o som. O que aconteceu, gente? Aumenta o som, aumenta o som, aumenta o som. As luzes se apagaram, ela baixou a cabeça assim e tal. Aumentaram o som lá de alguma forma, sabe? E ela começou a cantar Carnavalia. Aí ela veio com toda a força, assim, sabe? Pô, 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 na guitarra, assim. Aí todo mundo começou a gritar, e ela, pô, 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 pô. Aí ela começou a cantar, vem carnavalizar. Aí todo mundo começou, lá, 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 lá. Aí todo mundo com a mão assim, ó. Nem parecia, mas tava mandando matar a mulher. Todo mundo, tipo assim, foi incrível, uma sensação muito boa, sabe? Eu tive que sair Eu não consegui assistir o show, paguei caro, eu não consegui ficar até o final do show, porque eu fui com a minha prima e a tia dela e casou. No dia do show de Marisa Monte, ela falou que precisava ir pro casamento da tia. E eu falei assim, mas o que é que eu tenho a ver com o casamento da sua tia? Mas eu tinha ido com ela, eu não ia poder ser mal educado. Eu não falei isso pra ela, né? Eu fiquei pensando isso, né, gente? E também meu celular descarregou e não tinha como pedir o Uber. E eu falei assim, eu vou ter que ir junto mesmo. E a gente saiu, eu não escutei, eu não vi ela cantando com Carlinhos Brown, mas meu amigo que tava lá mandou o vídeo, foi muito lindo. E é isso, sabe? De uma forma bem resumida, aqui vai a minha crítica para Salvador. Nós precisamos de um espaço que abrange, sabe, essas estruturas de shows, porque a gente não tem, sabe? Outra coisa que as pessoas que estavam lá no show, o perfil das pessoas, eu tava conversando com a galera, era muita gente de fora, do interior, de outros estados. Tinha gente de Aracaju aqui, tinha de Alagoas também, aqui em Salvador, que vieram, e sem falar, muita gente de Vitória da Conquista. Parecia que Vitória da Conquista tava toda em Salvador naquele dia aqui, sabe? E é essa galera, né? E a gente olha assim também o perfil do público da Marisa, é um público diferente, sabe? É um público diferenciado. Aquela galera que tava ali, mas preferia estar no teatro, sabe? Sentado, assim, apreciando e tal. Só que aqui a gente não tem essa estrutura, sabe? A Prefeitura de Salvador iniciou agora, esse ano, a reforma no Vila Velha, que é um dos principais teatros da nossa cidade. Mas ainda assim, o Vila Velha, em questão de tamanhos de estrutura, não, sabe? É muito pequeno. A gente tem um centro de convenções, que é um espaço enorme, não tem um auditório, não tem uma sala de teatro, sabe? Que pudesse estar atendendo a essa demanda. Então, esse é um ponto a se pensar. Continuando, falando de música, na quarta-feira, agora, dia 15 de abril, nós tivemos o show do Guns N' Roses, né? Pra galera do rock. Nossa, meu pai ia amar isso. É raiz mesmo, né? Uma coisa que me deixou muito impressionada foi a quantidade de gente, né? Os valores do ingresso também estavam super caros, assim. E deu mais de 40 mil pessoas em uma quarta-feira, gente. Essas pessoas não trabalham, trabalham sim. Mas é pra realizar um sonho, gente. Porque é a primeira vez que uma banda internacional desse porte tá aqui em Salvador, sabe? Gente. Quando foi que o Guns N' Roses já esteve aqui em Salvador, assim? A única pessoa, eu acho que tão, assim, a nível internacional, né? De vir para Salvador sem ser para férias, né? Porque todo mundo vem para aqui para férias e tal. Mas foi o Michael Jackson, há muito tempo atrás, eu não era nem nascido ainda para gravar, né? Aquela música dele, que quando a gente passa ali no Pelourinho, tem a foto dele lendo lá, né? Inclusive, o filme dele vai estar sendo lançado agora em abril, gente. Vocês têm que ir assistir, né? E para dizer se foi bom ou ruim, a gente vai trazer um feedback aqui, mas isso é coisa para um outro vídeo. Voltando pra Guns N' Roses, né? 40 mil pessoas.
o estúdio lotado, gente. Lotado, lotado, lotado. As pessoas, o perfil das pessoas eram, maioria, assim, 40 a mais, né? Mais adultos, mas também tinha bastante jovens, bastante casal, né? Então, se você era uma pessoa solteira, eu acho que não era você talvez se sentisse desconfortável de estar ali, sabe, gente? Mas, assim, eram os casais roqueiros, assim, sabe? Uma vibe, assim, bem legal. Todo mundo de preto. E só tinha um cara vestido de Bahia, gente. Vocês não sei se vocês viram esse vídeo na internet. Todo mundo de preto e o cara foi com a camisa do Bahia. Tá errado, não tá errado, né? Mas ele confundiu assim as coisas, né? Mas ele super aproveitou, né? Porque não importa o que você tá vestido, o que importa é o momento de você estar lá e tal. Eu super apoio ele, sabe? Ele segurando um copo dele assim. Mas foi uma coisa muito engraçada, sabe? Os roqueiros assim, e ele lá com o copinho dele de bebida ou suco, não sei o que era, de camisa de Bahia andando sozinho, procurando alguém, sabe? Que acolhesse ele naquela situação e tal. Se eu tivesse lá, eu ia falar, amigo, eu entendo você, pode ficar aqui perto de mim e tal. Você não está sozinho, aqui você tem um amigo. Faltou isso dos roqueiros. Roqueiros, vocês têm que ser mais, sabe, acolhedores e tal. Mas roqueiro é uma pessoa legal, né? Eu tive uma fase roqueiro também, gente, mas isso não entra aqui agora. Mas voltando, continuando falando de rock, gente. Na internet estava tendo alguns debates, né, sobre se Salvador ser uma cidade do rock, porém ficar somente no Axé Music. A prefeitura, o governo não investir em outras atrações, em outras festividades e ficar focado apenas em Axé Music. E aí tem uma galera, né, que sempre reclama, reclamando novamente sobre isso, elogiando o show e falando que Salvador deveria investir em mais shows de rock, porque Salvador respira rock. Temos que lembrar também da nossa querida Pitty, que é a princesa do rock, né? Porque a rainha é Rita Lee, mas a Pitty é a nossa princesa daqui de Salvador, baiana, né? Porque aqui a gente sempre entrega os melhores artistas, a gente sempre entrega as melhores, a melhor do Brasil, a nata, sabe? O puro suco vindo daqui, gente. Porque a gente tem o molho, a gente tem a pimenta, a gente tem o dendê, a gente tem a acarajé, a gente tem farinha de macaxeira, de mandioca, farinha normal, a gente tem bolinho de estudante, a gente tem cocada baiana, a gente tem balinha, sabe? A gente tem tudo aqui. A gente tem Ivete Sangalo, a gente tem Carlinhos Brau, a gente tem muita coisa. Que vou ficar falando aqui, vai ser uma luta muito extensa, né? Mas se você puxar no seu HD, né? Vai vir. Tem até escritores que são daqui, né, gente? A primeira faculdade de medicina do Brasil foi aqui. A primeira faculdade de música é daqui. Inclusive, foi a faculdade católica que trouxe, né, pra aqui. E hoje em dia, o curso de música da Católica, eu vou te dizer, viu, gente? Eles estão sofrendo tudo que vocês puderem imaginar, eles estão sofrendo. Eles não têm sala pra música, porque agora que trouxeram Odonto pra cá, né? Trouxeram Odonto pra cá, tiraram a galera da sala de música pra colocar Odonto. Sempre a arte sendo perseguida, sempre a arte não sendo valorizada, gente. E sempre, né? Não, é pra maltratar o Danton? Não, é claro que não. Mas assim, tem que valorizar também, gente. Uma sociedade sem investimento em cultura, em arte, sabe, não vai à frente. Vive sempre atrasado. E aqui no Brasil a gente tem essa ideia de que arte e cultura não tem valor, não tem significado, é só para entretenimento, né? Mas ela tem uma grande importância na formação mesmo do indivíduo como cidadão, como pessoa. Se a gente for olhar para os grandes países, para as grandes potências, eles investem muito em cultura, em arte, sabe? O próprio Estados Unidos, né, que a se pensar em algumas coisas deles, mas eles fazem investimento assim fortão, sabe? Quem nunca assistiu Glee, gente? Sabe as bolsas atletas, né, pra a galera que joga aquele futebol americano, entra em universidades com bolsa. Na Europa, a Rússia, gente, que pra mim a Rússia é assim incrível, né? Independente do partido político e tal, né? A parte, mas se você for olhar mesmo assim, a Rússia tem os melhores, sabe, escritores incríveis, música clássica incrível também, clássica no sentido erudita mesmo, assim. Os bailarinos, assim, a arte russa, assim, gente, é uma coisa incrível, né? Fenomenal. Então, é preciso investir em arte e em cultura. E olhar para a arte com um olhar especial, não só de entretenimento, mas como formação mesmo. Reconhecer o valor. Voltando pra galera daqui da UXAL, do curso de música. Os professores são incríveis, reconhecidos, assim, renomados, assim, a mundo afora. Nós temos o Bertucci, que ele é especialista em música espanhola, sabe? Ele toca, assim, incrível, incrível. A esposa dele também, Anitta Garrido, pianista. Que mulher fenomenal, gente. Eles sempre se apresentam aqui na Graça. E esses eventos que tem também, assim, né? Porque quando você é bom, né? Ultrapassa as barreiras da sua instituição e tal, assim. E é isso. Voltem a olhar com carinho aqui no meu desabafo para Uxal. Olhe com atenção para o curso de música. Tem o coral também, gente. O coral da gente aqui, que é o que
assim, sabe, com muita guerra, com muita luta, é o que persiste, gente. E ainda assim enfrenta dificuldades com questão de administração mesmo, assim, uma certa estrutura, sabe? Eu acredito que se tivesse um investimento maior na própria comunicação e no espaço, tenderia, sabe, mais pessoas, teriam uma demanda um pouco maior. Mas voltando à música, sobre Salvador ser uma cidade do rock, nós temos agora o Kid de Abelha anunciou o retorno, gente. Eles vão estar saindo em turnê pelo Brasil e o show vai ser agora aqui em Salvador em julho, com os ingressos já estão à venda também pelas plataformas digitais. O show vai ser na Fonte Nova, Kid de Abelha, que foi um fenômeno, um sucesso, né? Anos 80, anos 90, a Paula Toller. Se seu pai, com certeza, deve conhecer essa banda, com certeza ele teve um crush na Paula Toller e tal. Porque ela era, tipo assim, a musa daquela geração. Todos os rapazes e também algumas meninas queriam namorar com ela, porque, sabe, era a Paula Toller e tal. Com músicas assim atemporais, né? Se você também usa TikTok, com certeza você já ouviu alguma música do Kid de Abelha. Tipo, Como Eu Quero. Deixa eu ver. É tanta música, né, gente? Tem Diz Pra Eu Ficar Muda, As Caras de Mistério. Essa música é deles também. Tem aquele Não Faça Assim, Não Faça Nada Por Mim. Que de Abelha também, Paula Tola, Fixação. Mas e aí vem seus pais que vão saber, sabe? Na rua, na chuva, na fazenda, onde uma casinha de sapê. Então, eles estão vindo com um repertório assim, ó. Incrível, assim, bombástico pra Salvador. E eu tava revisando algumas entrevistas antigas da Paula Tola e eles têm um carinho muito especial por Salvador. Por quê? Pra quem não sabe, antigamente não existia celular, né, gente? Não existia YouTube, Spotify, então as músicas eram tocadas nas rádios e a galera comprava CD. E o que acontece? A rádio escolhia o que ia tocar ou não. Então, tipo assim, se você lançasse um álbum, um CD, e aí a pessoa que tava lá na rádio trabalhando ia escutar e gostou só de duas músicas, ela só ia mostrar essas duas músicas. E todo mundo só ia conhecer essas duas músicas, porque nem todo mundo tinha condições de comprar um CD, sabe? E era isso que viralizava, era isso que explodia, entendeu? E Salvador era bem especial pro Kid de Abelha, porque eles lançavam um álbum e tocava todas as músicas. Então toda vez que eles vinham pra cá, o pessoal da Bahia conhecia todas as músicas, coisas que lá em São Paulo, no Rio, não acontecia. Então eles têm um carinho muito especial. A Paula Tola, ela sempre se apresenta aqui na Concha Acústica, né? Sozinha na turnê dela Amora. E dessa vez ela vai estar vindo com a formação original, que promete muito. Entregar nostalgia, sabe? Essa coisa, essa sensação, assim, muito incrível, atemporal. Então, se você tem condições e você pode, é uma oportunidade incrível. Você que tem que garantir. Agora vamos falar sobre filmes, né? Começando por ele, que deu muito o que falar, O Morro dos Ventos Uivantes, né? Pra quem não sabe, esse filme é baseado em um livro do mesmo nome da escritora inglesa Emily Brontë. Eu sou suspeito a falar porque eu já li esse livro 6 vezes e ele é o meu livro preferido. O filme já tem outras versões anteriores, sabe? Mas que não tiveram tanto sucesso, nem tiveram tanta repercussão também como o atual, a versão lançada nesse ano. O que eu posso dizer, gente, como leitor e como telespectador? O filme é um filme ruim? Não, não é um filme ruim. É um filme bom, é um filme muito bom, sabe? Os atores são incríveis, a química, né, entre os atores principal, uma química assim, sabe? Você fica tipo, desculpa, tô atrapalhando alguma coisa aqui. Mas não, gente. Então é um filme bastante envolvente mesmo e tal. Assim, é um filme que tem, sabe, um texto bacana. Tem algumas partes do livro que ela trouxe pro filme que eu achei muito legal, super se encaixou. Porém, o filme não tem nada a ver com o livro. O filme não tem nada a ver com o livro. Você dizer que aqui nós estamos fazendo, sabe, uma cópia exata desse livro. Não, isso é uma mentira. Isso, sabe? Mas é um filme ruim? Não é um filme ruim. Agora eu vou falar as minhas observações a respeito do livro e do filme. O principal ponto do livro, gente, é que os personagens principal, que é a Kate e o Heathcliff, eles nunca se têm relação sexual. Tipo assim, então eles crescem juntos, eles vivem a vida assim, sabe? Eles se amam, sabe? A vida vai acontecendo, mas eles nunca conseguem, sabe? Fazer as coisas. E no filme, eles fazem as coisas o tempo todo, sabe? É na rua, é na chuva, é na carroça, sabe? É em todos os lugares, sabe? Gente. Então eu acho que isso quebrou um pouco da ideia do livro, porque o livro passa essa ideia de um amor que nunca vai ser vivido, sabe? E já o filme, eles viveram bastante esse amor. Acho que cheguei a uma parte, spoiler, que o personagem chega a perguntar se o bebê que ela tá esperando é dele, né? Do amante. Mas não, não era. O bebê morreu no filme, gente. Isso não acontece no livro. E esse bebê que nasce é crucial para o desenvolvimento do livro, sabe? Que isso não teve também. Outra coisa que me
que assim me incomodou muito no livro. O Hitler é levado pelo pai da Kate, sabe? E o pai trata ele muito bem, como se fosse um filho, e o pai acaba morrendo. E o irmão da Kate começa a maltratar o Hitler, né? Porque ele tinha ciúmes do pai. E isso não acontece no filme, né? No filme não aparece o irmão da Kate em nenhum momento, que ele também é um personagem muito principal. O pai da Kate maltrata o Hitler. Eu falei, isso não tem nada a ver, sabe, gente? Aí vai acontecendo, Kate casa e tudo vai acontecendo. E uma coisa que me deixou muito chateado foi o fato da Kate, o bebê da Kate morrer. Isso não acontece no livro, gente. O que acontece é que o bebê, a filha da Kate nasce e casa com o filho do Hitler, que é sobrinho da Kate, né? Que é sobrinho da Kate. Porque a Kate era casada com o irmão da mulher do Hitler. Outra coisa, que no filme, essa menina aí, ela, meu Deus, né, gente? Eles conseguiram deixar ela assim, hipersexualizada, transformaram ela em uma personagem assim, tiraram toda a relevância dela. Porque, pra quem acompanha o livro, ela é uma personagem até feminista, né? Porque naquela época as mulheres não tinham muitos direitos, ela apanhava muito do marido e chega um momento que ela decide fugir. Ela sofria várias agressões do Hitler e ela decide fugir grávida para ter o filho dela e viver sozinha. E no livro isso não acontece. Ela fica ali, né? Ela gosta de passar pelas humilhações, daquele sofrimento, e ela permanece. Então, eu acho que o filme quebrou, distorpiu demais, sabe? Entre a mensagem principal, sabe? De perseverança e tal. Porque esse é um livro que é considerado um livro feminista, até, por abordar temas que naquela época não eram abordados, sabe? Sobre separação, direito da mulher, porque. Você não sabe até pouco tempo. Aqui no Brasil mesmo, né? Se a mulher traísse o marido matasse, tava tudo bem, sabe? Esse tipo de coisa. Então, em 1500, né, 1600, há muito tempo atrás, já estavam se falando sobre isso. É um livro pra você pensar. Então, é tanta coisa, gente, que eu nem sei por onde começar, eu não consigo nem criar uma linha, assim, sabe, pra poder falar as diferenças do livro e do filme. Porque é tanta coisa, assim, não teve nada. Absolutamente nada. A única coisa no filme que teve do livro foi a parte que a personagem fala assim, ó, eu não sei do que as almas são feitas, mas a minha alma e a dele é feita da mesma coisa, sabe? Que é uma parte romântica e é muito legal. Aí tem uma coisa muito legal que ele fazia, né? Porque ele era muito alto e ela era muito baixinha, mais baixinha assim, aí ele pegava e colocava a mão assim na testa dela e ficava olhando assim, sabe? Então, se for falar assim, resumidamente, o filme e o livro são coisas diferentes, mas o filme não é um filme ruim e o livro é um livro atemporal muito bom. Outro filme que tá dando o que falar é O Diabo Veste Prada. Um sucesso dos anos 2000, que está voltando com tudo agora, né? Lançando a segunda versão, agora em 2026. Se você cresceu nos anos 2000, você com certeza conhece a Anne Hathaway, né? Ou nos anos 90 também. Ela marcou gerações na Disney com o Diário da Princesa, né? Um, dois e três. E outros filmes dela. Interestelar, foi ela que fez Interestelar também, né? A mulher é uma grande atriz, um fenômeno, assim, né? E o Diabo Veste Prada foi um grande sucesso dela também, em parceria com a Meryl Streep. E é um filme, assim, que é atemporal. Ele é estudado por estudantes de psicologia, de moda, de jornalismo, publicidade, marketing, até arquitetura, gente. O que é que tem na minha cabeça não tem nada a ver, mas tem alguma coisa ali, porque eles estudam esse filme também, né? Então é um filme que tá dando muito o que falar. Em entrevista, perguntaram pra Meryl Streep quais as expectativas dela em relação ao filme com o público, né? O que é que ela espera do público, o que o público acha. E ela falou que ela espera que o público tenha altas expectativas, porque eles irão superar todas elas. Então ela falou assim que eles vão entregar tudo, né, gente? Eu acredito, né? Porque a Meryl Streep e a Anne Hathaway juntam, não tem como esse filme ser ruim. Também tem aquela outra atriz, né? Que também é muito relevante. Não vamos, mas eu esqueci o nome dela, mas a gente não pode tirar a relevância dela, que tá lá. Enfim, né? É um filme que promete bastante e vamos esperar pra ver, né, o que vai acontecer, né? Os desfechos. Porque nas redes sociais as pessoas estavam comentando que os looks estavam coisas assim muito normais, muito comuns, sabe? Se fosse esses looks que estavam usando na divulgação no filme, as pessoas estavam muito decepcionadas, né? Mas crítica todo mundo tem, né? Sempre vai ter. Sempre tem aquela pessoa chata que vai estar criticando tudo, né? Outro filme que tá dando muito o que falar é o Drama, da Zendaya, com aquele carinha que fez Crepúsculo lá, né, gente? Eu ainda não assisti o filme, mas fala que é basicamente assim, sabe aquela brincadeira do eu nunca? Tipo assim, eu nunca menti, haha. Aí a pessoa vai levantando a mão dele. O filme se baseia basicamente nisso. Então tá eles lá com os amigos em uma roda e eles começam a falar coisas que eles queriam fazer, mas que não conseguiram fazer.
durante a vida. Só que aí a coisa vai pesando, né, gente? Porque aí a galera começa a aparecer com umas coisas assim bem cabulosas, tipo assim, eu nunca bati na minha mãe, haha, eu nunca xinguei o meu pai, haha, eu nunca roubei minha avó. Não é isso que acontece, porque eu não quero dar spoiler, mas é exemplos do que vocês vão encontrar lá, sabe? E aí acontece que são coisas bem cabulosas, mas que eles não fizeram, sabe? E acaba criando um grande drama em relação a isso. E aí tem reações diferentes. Eu conversei com pessoas que falaram que choraram, e tem pessoas que falaram que riram, porque falaram que era tão absurdo que era um drama feito em botas de algo tão absurdo que eles começaram a rir. E tinha gente que já mais introspectiva, né, julgo eu, que falaram que choraram. Que filme, gente, atemporal, nada convencional. Então, é um filme que tá fugindo assim do padrão de Hollywood, sabe? Aquele padrão mercadológico e tal, aquela caixinha. Então é isso. Gente, eu encerro aqui hoje o nosso bloco de cultura e entretenimento, que ainda não tem o nome, mas vai ter o nome ainda, tá? Por favor, digita aí embaixo sugestões de nomes, o que vocês acham e tal, sabe? Engaja, compartilha, sabe? Curte, sabe? É isso, obrigado pela atenção. Nós vamos nos ver mais vezes aqui. Não só eu, como outros colegas também que vão estar aqui. No próximo episódio, a gente vai ter a companhia de uma pessoa muito incrível, muito especial, que ele é cinéfilo, tá? Ele tem um site de filmes que eu vou deixar pra ele estar falando sobre isso, né? E junto com outras pessoas, gente. Então é isso. Esse foi o nosso bloco de cultura e entretenimento. É eu aqui falando as minhas coisas, minhas opiniões e trazendo o que vocês falam também, né? Então, podem mandar mensagem no nosso e-mail, podem mandar mensagem no direct do Instagram. E aqui no. Gente, mandem mensagem. Vocês têm que falar o que. Ela tá entendendo, gente? Eu preciso que vocês falem pra eu poder falar. Isso aqui é uma troca, sabe? Simultânea. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi muito legal estar aqui com você nesses momentos. Você em específico, tô falando com você mesmo que tá aí do outro lado da tela. Muito obrigado por me acompanhar, ficar até aqui, sabe? Curte, por favor. Já falei pra você curtir 3 vezes e você ainda não curtiu. Curte, se inscreve no canal e compartilha. E até o próximo capítulo. E acompanha, tá? Tem a galera também. Isso aqui não é um rádio, mas tem vários programas e tem várias salas. Tchau.